Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje vamos conversar sobre um tema muito temido, que são os nervos cranianos. Temido pelo fato de ter 12 pares de nervos, cada um com suas origens, funções e características. Então é muita informação. Mas galera, eu tenho certeza que vocês assistindo essa aula, vocês vão conseguir lembrar de todos os 12 pares certinho, tá bom? E lembrando que é um resumo, nós não vamos aprofundar em todos os pares. Aliás, vai ter pares de nervos, como por exemplo o trigêmeo facial, que nós vamos ter uma aula específica desse par, devido à sua grande importância na odontologia, certo? Mas vamos falar dos 12 pares de nervos cranianos. E lembrando, galera, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu gostei, ajuda demais o canal e eu fico muito feliz de ver que vocês estão gostando, tendo esse feedback. Então, sem mais enrolações, vamos começar para a aula de nervos cranianos. Bem, os nervos cranianos são muito importantes. Sem eles, toda a função sensitiva e motora da região de cabeça e pescoço não ocorreria. Basicamente, os nossos 5 sentidos, a nossa fala, mastigação e todas as funções vitais de região de cabeça e pescoço não poderiam ocorrer se não existissem esses 12 pares de nervos cranianos. E são eles que nós vamos estudar agora, começando com o primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório. O nome já fala, olfatório lembra de quê? De olfato. Ou seja, é um nervo responsável pela nossa capacidade de sentir cheiro. Já que ele está relacionado com sensações, então suas fibras são compostas de fibras sensitivas, também chamadas de aferentes. Por que aferentes? Porque elas recebem esta informação, no caso o cheiro, e conduzem esse estímulo nervoso, esta informação, lá para o cérebro. Então elas estão aferindo, elas estão recebendo aqui de baixo e mandando lá para cima. Por isso que são chamadas de aferentes também. Então, beleza? São fibras sensitivas. E de onde que se originam? A origem aparente deste nervo olfatório, o primeiro par de nervo craniano, é no bulbo olfatório. Ou seja, nesta região aqui, no bulbo olfatório é sua origem aparente. E a origem no crânio é na lâmina cribriforme. Então nós conseguimos ver que ele se origina no bulbo olfatório. Ele atravessa toda essa região. Tá vendo? Por isso que a lâmina cribriforme que nós falamos lá na aula de anatomia, ela é tudo furada aqui, ó. Por isso que é cribriforme. Para passar todas essas terminações deste nervo, o qual vai lá para a cavidade nasal. Observe aqui. Então começamos com este nervo olfatório, o primeiro par de nervo craniano. Próximo nervo nós temos o nervo óptico. Segundo par de nervo craniano. O nervo óptico também é composto de fibras sensitivas, ou seja, fibras aferentes, que no caso, graças a este nervo, nós conseguimos enxergar, já que toda a informação obtida pelos olhos na retina vai ser transmitida por este nervo até o cérebro. Então vai ser aferente, ele vai receber essa informação, que no caso é a nossa visão, e vai transformar, vai enviar lá para o cérebro. Beleza? Como está nesta imagem. Observe aqui em verde o nervo. Este aqui é o nervo óptico. Olha só, ele está em íntimo contato com os olhos. E ele surge de onde? Lá do quiasma óptico. Olhem aqui no cérebro. Aqui está a região do quiasma óptico em verde. E deste quiasma óptico, ele vai sair pelo canal óptico, que é um forame do crânio. Lembra que nós falamos? Então, galera, para esta aula de nervos, para vocês se localizarem melhor, fora as imagens que eu estou mostrando, se vocês quiserem assistir também lá no nosso canal, na parte de ossos do crânio, nós temos várias aulas que nós mostramos todos esses forames, todos esses canais, todas essas estruturas que estão presentes no crânio, esses acidentes anatômicos. Muito importante, lá na aula de acidentes cranianos e também na aula de forames do crânio. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam também esta aula antes de ver esta aula de nervos, se vocês querem se localizar melhor e se familiarizar com essas estruturas do crânio. Beleza? Então, voltando. Então, ele passa pelo canal óptico. Então, observe, não é difícil de lembrar. Nervo óptico pelo canal óptico. E onde ele se origina? No cérebro, no quiasma óptico, que está em verde. Vamos seguir para o terceiro par, nervo oculomotor. Ou seja, óculo, também relacionado com os olhos, e motor, movimento. Então é o primeiro nervo que nós vamos comentar que não é mais sensitivo. São fibras motoras. É um nervo motor. Então não é mais aferente, é eferente. Ou seja, ele vai enviar estímulos lá do cérebro para o órgão
destino. E no caso aqui, os músculos ao redor dos olhos, os músculos extraoculares. A sua origem é no sulco medial do pedúnculo cerebral. Olhem aqui, em amarelinho claro. Aqui é o nervo óculo-motor. Ele sai aqui desta região e vai passar no crânio pela fissura orbital superior. Lembra na aula que nós falamos, na região da órbita, temos aquela fissura orbital superior, que fica superiormente na órbita? Então, é por ela que vai passar. Olha aqui, Aqui surgiu o nervo óculo-motor, nesta região, este aqui, Este é o nervo óculo-motor. Então, ele sai lá do sulco medial do pedúnculo, atravessa aqui, nessa região aqui de fissura orbital no crânio. Passou pela fissura orbital superior, ele vai adentrar a órbita e vai se conectar e vai se ramificar aos músculos extraoculares, que vamos ver agora. Então, a sua função é inervar estes músculos extraoculares, e com isso poder fazer estes músculos se movimentarem. Então, sua função é inervar de forma motora os músculos extraoculares e também os músculos do esfíncter e da pupila, nesta região aqui, para que nós possamos contrair e dilatar a pupila e o músculo ciliar, para que todas essas funções de levantar pálpebra, olhar para cima, olhar para baixo, convergência e miose possam ser realizadas. Ele é um dos músculos que auxiliam nesse processo. Não é o único, mas também está presente neste caso. Na verdade, para a movimentação dos olhos são necessários 3 pares de nervos cranianos que nós vamos falar na sequência, começando com este, nervo óculo-motor. Vamos seguir para o 4º par, nervo troclear. Também é um nervo motor, ou seja, um nervo eferente, ou seja, um nervo que vai gerar estímulos motores a uma estrutura destino, a estrutura que ele vai inervar. Que neste caso, o músculo oblíquo superior. Olhem ele aqui, Tá vendo? Vamos começar aqui, o nervo troclear veio lá do véu medular superior e passou pela fissura orbital superior também, igual o nervo óculo-motor que falamos agora. Olha ele aqui, em rosa. Por isso eu coloquei essas cores, para cada cor aqui no exemplo, eu coloquei a cor do nervo específica para ficar um pouco mais simples de gravar. Aqui, em rosa, perto aqui está o nervo óculo-motor, ele está perto também. Ele surge lá do véu medular superior, aqui nesta região, e passa também pela fissura orbital. Olha o nervo óculo-motor que nós comentamos aqui, Eles passam juntos pela fissura orbital superior. E agora ele vai inervar o músculo oblíquo superior. Este aqui, Oblíquo porque ele não está reto, ele está oblíquo, ele faz uma curva até chegar nos olhos. E superior justamente por estar superiormente à órbita. E por que fala nervo troclear para vocês gravarem? Porque tróclea, em latim, significa polia. Esta estrutura aqui, uma polia. E olhem só a região na qual esse músculo oblíquo superior está inserido. Numa região chamada de tróclea. Isso aqui, tróclea. Que é justamente uma polia. Observe a semelhança, Esta daqui é a tróclea, a polia. E tem um feixe originando e dobrando nesta região como se fosse uma polia, gerando movimento neste músculo oblíquo superior, causando movimento nos olhos. Por isso que é chamado de nervo troclear, 4º par de nervo craniano. Beleza? Seguindo então para o nervo trigêmeo, o famoso nervo trigêmeo, que nós vamos ter uma aula específica desse nervo, devido à grande importância dele para a odontologia. Então, em aulas seguintes, vamos falar somente do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o primeiro nervo misto que vamos falar nesta aula. Olha só, nervo misto, o que significa? Ele é tanto sensitivo quanto motor. Ele tem tanto fibras sensitivas e fibras motoras. Então, é um nervo super importante que está relacionado não somente a sentidos, mas também a movimento. Lembra que nós comentamos na aula de inervação dental e inervação dos músculos da mastigação? Olhem só esses ramos que nós já comentamos naquela aula. O nervo trigêmeo se origina na região de ponte e no seu percurso, antes de sair da região interna do crânio, ele está nessa região de gânglio trigeminal. Observem aqui, o gânglio trigeminal, essa estrutura arredondada, e aqui também. Olhem aqui, o gânglio trigeminal. Neste gânglio trigeminal, por que trigêmeo? Por causa de 3 gêmeos. Olha só, ele vai se ramificar em 3 gêmeos, em 3 nervos. Por isso que é trigêmeo. Nessa região de gânglio trigeminal, vai ser trifurcado. 1, 2, 3.
que nós já comentamos numa aula lá de inervação dental e de inervação dos músculos da mastigação, essas 3 ramificações, começando com o ramo oftálmico, depois o ramo maxilar e por último o ramo mandibular. São esses 3 gêmeos, esses 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. O oftálmico também vai sair do crânio pela fissura orbital superior, como esses 2 últimos nervos que nós falamos, o terceiro e o quarto par. Então o nervo trigêmeo também vai passar pela fissura orbital superior, o ramo oftálmico. O ramo maxilar vai sair pelo forame redondo do crânio e o ramo mandibular pelo forame oval. Lembrando, galera, se vocês não assistiram a aula que falei lá da inervação dental, uma dica para vocês gravarem esses forames e fissuras que passam esses 3 ramos do nervo trigêmeo. Lembra que o ramo oftálmico vai para os olhos, então ele passa pela fissura orbital, passa na órbita. O ramo maxilar, a palavra maxilar, ela é menor do que a mandibular. E pensem que redondo é um círculo, tem menor diâmetro do que um oval, do que uma elipse. Uma elipse tem um maior diâmetro do que um círculo. Então, para caber a palavra mandibular, que é maior, é somente na elipse, no oval. Não vai caber no redondo. Agora, a palavra maxilar, que é menor, cabe no forame redondo. Com isso, se a palavra maxilar cabe no redondo, então o nervo maxilar vai passar pelo forame redondo. Enquanto que o nervo mandibular, vai passar pelo forame oval. Beleza, galera? Então vamos seguir falando de nervos trigêmeos. Vamos primeiro falar sobre a sua parte sensitiva e depois sobre a sua parte motora. E quais são as estruturas inervadas por esse nervo trigêmeo? Observem aqui toda a sensibilidade da face, a conjuntiva ocular, os dentes, dura mater craniana, os 2/3 anteriores da língua, o dorso do nariz, cavidade nasal, pálpebras, lábios, mucosa bucal e nasal, a propriocepção da ATM, a propriocepção dos receptores dos músculos mastigatórios e o meato acústico externo. Observem a grande importância desse nervo. Todas essas estruturas são inervadas por este nervo, nas suas 3 ramificações. E a inervação motora, ele vai inervar os músculos mastigatórios, lembrando lá da aula que nós já comentamos, masseter, temporal, pterigóide lateral, pterigóide medial. Estes são os músculos da mastigação e também vai inervar os outros músculos que são o miloióideo, ventre anterior do digástrico, tensor do tímpano e tensor do véu palatino. Observem também a grande variedade de músculos que este nervo também vai inervar para realizar movimentos. Ou seja, sem esse nervo, nós nem conseguiríamos falar e mastigar, já que os músculos da mastigação são inervados por ele. Lembra lá que nós falamos lá na aula de músculo da mastigação que todos os músculos da mastigação são inervados pelo nervo mandibular? Então, por quê? Porque somente o ramo mandibular do trigêmeo tem componente motor. Ou seja, o oftálmico e o maxilar são responsáveis somente por componentes sensitivos. O único nervo que tem sensitivo e motor junto ao nervo mandibular, graças a que uma ramificação motora acompanha o mandibular pelo forame oval. Falamos de nervo trigêmeo, agora vamos falar sobre o 6º par, que é o nervo abducente. O nervo abducente também está relacionado com os olhos. É um nervo motor, ou seja, é um nervo eferente. Ele se origina nesta região apontada da seta e demarcada. Aí está o nervo motor em amarelo. E aqui no crânio, nessa vista inferior, podemos ver aqui ele em uma cor meio arroxeada, um roxo claro, rosado. Podemos ver aqui, ele se originando, nervo abducente, 6º par. Então ele se origina aqui na região de sulco bulbopontino. Observe aqui, essa região do sulco bulbopontino. Vou deixar separar aqui, a região de sulco bulbopontino, tá? Entre o bulbo e a ponte. Então, vai se originar nesta região, vai passar também pela fissura orbitária superior. Então, observem que quando a gente conversa sobre inervação dos olhos, a maioria, para não falar todos, passam pela fissura orbitária superior. Tirando o nervo óptico, que passa pelo canal óptico, todos os outros nervos passam pela fissura orbitária superior.
uma estrutura muito importante da órbita, né, do crânio. Então, ele atravessa essa estrutura e vai inervar um músculo chamado de músculo retolateral. Olha ele aqui, ó, retolateral, que tem a função de abduzir os olhos. O que seria abduzir? Abduzir seria, entre aspas, puxar o olho para a lateral. Realizar o movimento dos olhos levando para a lateral, ou seja, levando para fora, abduzindo. Aduzir é trazer próximo à linha média e abduzir é afastar da linha média. Então imaginem os olhos na cavidade aqui na linha média. Abduzir seria levar aqui para a lateral, aqui para fora do rosto, os olhos, certo? Então também é um nervo motor importante para movimentos oculares. Então, galera, só para relembrar, nós temos 3 pares cranianos importantes para a movimentação ocular, que são, vamos voltando aqui, que é o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente. Então, para a movimentação dos olhos, são necessários 3 nervos inserindo nos músculos, e para a visão, o nervo óptico. Seguimos para o 7º par de nervo craniano, que também vai ter uma aula específica deste nervo devido à sua grande importância para a odontologia, que é o nervo facial, 7º par de nervo craniano. Também é um nervo misto, ou seja, ele tem fibras sensitivas e fibras motoras. Ele também se origina na região de sulco bulbopontino. Observem aqui ele, ó, região de sulco bulbopontino, em verde claro. Ó, bulboponte. Ele está aqui, ó, no sulco bulbopontino, sai desta região, assim como o 6º par de nervo craniano, que nós comentamos. Ele também vem nessa região e passa por onde? Pelo forame estilomastoide. Sai por esse forame e vai inervar toda esta região. Olha só, aqui, ó, forame estilomastoide, ó. Por que estilomastoide? Olha aqui, ó, osso, aqui, ó, processo estiloide. E aqui atrás, posterior, vai estar o processo mastoide. Está entre o processo estiloide e o processo mastoide. Então, é o forame estilomastoide. Nós falamos lá na aula de crânio, lá na aula de forames. Se vocês quiserem dar uma relembrada, recomendo, tá bom? Então, aqui está saindo ele do crânio e inervando toda essa região da face. Por isso que é chamado de nervo facial. Um nervo muito importante para a inervação de glândulas salivares, a submandibular, a sublingual, as glândulas lacrimais, as glândulas da mucosa oral e as glândulas da mucosa nasal. Além disso, também faz parte da inervação sensitiva de uma parte do pavilhão auditivo e do meato acústico externo e do tímpano. Além da inervação sensitiva, também tem uma importante função para os músculos da face, para os músculos da expressão facial, pois ele inerva esses músculos também. Então, todos os músculos que nós comentamos lá na aula de músculos da expressão facial, ou seja, músculo bucinador, músculo orbicular da boca, músculo orbicular dos olhos, músculo risório, músculo zigomático maior, músculo zigomático menor, enfim, todos esses músculos são inervados por esse nervo facial. E além desses músculos, também o nervo facial vai inervar o ventre posterior do digástrico, o corda do tímpano, o platisma e o estiloióideo. E além disso, por fim, faz parte de toda a gustação dos 2/3 anteriores da língua. Então, quando a gente sente gosto nos 2/3 anteriores, é graças também ao nervo facial. O nervo especial, já que ele também está ligado aos 5 sentidos, que no caso é a gustação. Beleza, galera? Seguimos para o nervo vestíbulo-coclear, 8º par dos nervos cranianos. Este nervo também é um nervo sensitivo, ou seja, um nervo aferente, aquele que vai receber informações e levar ao cérebro. E este nervo é dividido em 2 porções, a vestibular e a coclear, por isso seu nome vestíbulo-coclear. Olhem aqui em verde, vestibular, e em roxo, rosa, a coclear. A vestibular está relacionada com a sensação de equilíbrio, basicamente. Lógico, tem outras funções, mas basicamente equilíbrio, e a coclear com a audição. Ou seja, é um nervo também super importante, um nervo especial, pois está relacionado com os nossos 5 sentidos. Que no caso aqui, a audição. Ele também se origina lá do sulco bulbopontino. Olha aqui, ó, bulboponte, aqui é a região de sulco. Olha ele aqui, ó, em rosa.
região de sulco bulbo pontino. Ele atravessa o crânio pela região de meato acústico interno. E é lógico, porque ele vai estar relacionado com a audição. Então, ele está no meato acústico interno, certo? Para vocês gravarem mais fácil. Aí ele atravessa o crânio aqui, meato acústico interno, e vai se diferenciar em parte vestibular e parte coclear. Então, coclear, a audição, e vestibular, mais relacionado com o equilíbrio, tá bom? Seguimos para o nervo glossofaríngeo, nono par dos nervos cranianos. Olha o nome, glosso, língua em latim, faríngeo, faringe. Então, está relacionado com essas estruturas. Este nervo se origina no bulbo. Olha aqui, região do bulbo. Olha o nervo aqui em branco. Este ramo em branco, esses dois pares, este par de ramos em branco. Nervo glossofaríngeo se origina no bulbo e atravessa o crânio pelo forame jugular. Tá certo? Olha aqui, olha em verde ele aqui, atravessando pelo forame jugular. Aí ele vai para as suas regiões de destino. Ele também é um nervo misto, ou seja, ele não é somente sensitivo, mas também motor. Vamos primeiro agora falar da sua parte sensitiva. Então, toda essa região aqui é importante, é inervada pelo nervo glossofaríngeo. Uma parte do pavilhão auditivo, o terço posterior da língua. Lembra que os 2 terços anteriores é inervado pelo nervo facial? Sobrou o terço posterior, que é inervado pelo nervo glossofaríngeo, glosso-língua. Também inerva a língua. Também inerva meato acústico externo, faringe, olha só, glossofaríngeo, inerva faringe, tuba auditiva, as tonsilas palatinas, chamadas popularmente de amígdalas, e o seio carotídeo. Além disso, ele inerva uma glândula muito importante das glândulas salivares, que é a glândula parótida. Lembra lá que nós falamos que o nervo facial inervava a glândula submandibular e glândula sublingual? Então faltou uma das glândulas importantes, das glândulas maiores salivares, que é a glândula parótida. Lembrando que o nervo facial ele atravessa essa glândula, mas ele não inerva ela. Uma questão às vezes de pegadinha em concurso. O nervo facial ele atravessa a glândula parótida, mas ele não inerva ela. Quem inerva ela é aqui, o nervo glossofaríngeo. Então observem que interessante, o nervo facial, fora todas as funções, ele inerva os 2 terços anteriores da língua e o glossofaríngeo os terços posteriores, o terço posterior. E as glândulas salivares, as 2 glândulas são inervadas pelo nervo facial e uma glândula pela glândula parótida. Olha que interessante esta relação entre nervo facial e nervo glossofaríngeo. Enfim, voltando aqui na aula, a sua função motora, ou seja, nervo eferente, está relacionada aos músculos da faringe, ao glossofaríngeo, músculos da laringe, traqueia e esôfago. Beleza? Este foi o nervo glossofaríngeo. Vamos para o 10º par de nervo craniano, nervo vago. Este nervo vago é o maior nervo dos nervos cranianos. É o mais extenso. Ele sai mesmo da região de cabeça e pescoço. É o único nervo dos nervos cranianos que não fica restrito na região de cabeça e pescoço. É um nervo misto, ou seja, ele é sensitivo e motor. Ele se origina também no bulbo, olha ele aqui, em laranja claro. Se origina no bulbo e passa também pelo forame jugular, assim como o nervo glossofaríngeo, também passa pelo forame jugular. A sua parte sensitiva, ele vai inervar o quê? Coração, pulmão, faringe, laringe, traqueia, brônquio, palato mole, trato digestivo, parte do pavilhão auditivo e meato acústico externo. Olhe quantos que vai inervar. E ele não fica somente na região de cabeça e pescoço, observe, ele vai para pulmão, vai para coração e até mesmo trato digestivo. É um nervo bem extenso, olha aqui em verde, Sai da região de cabeça e pescoço, passa pela clavícula e vai lá até a região de estômago também. E a sua parte motora, ele vai inervar parcialmente os músculos do palato mole. Lembra lá do palato duro, que era o músculo nasopalatino e o músculo palatino maior? Ele vai inervar parcialmente os músculos do palato mole, os músculos da faringe e os músculos da laringe também.
Seguimos para o nervo acessório. Estamos quase acabando, galera. Já está no 11º par de nervo craniano. O nervo acessório, ou também chamado de nervo espinhal, é um nervo motor, ou seja, eferente. Vai realizar funções motoras. Ele inerva. Ele também se origina no bulbo. Olha aqui, em azul claro. Também se origina no bulbo. Por isso que ele é chamado de espinhal, porque ele também se origina na medula espinhal. E também, na sequência, nesses 3 últimos nervos que eu comentei, também vai passar pelo forame jugular. Então observem, nervo glossofaríngeo se origina no bulbo e passa pelo forame jugular. Na sequência, nervo vago se origina no bulbo e passa pelo forame jugular. E agora, nervo acessório se origina no bulbo e também na medula espinal e passa também pelo forame jugular. Olha a importância desse forame jugular, no qual vai passar a veia jugular, certo? Beleza, é um nervo motor. Então, o que ele vai inervar? Parte da laringe vai inervar o músculo esternocleidomastoide. Olha aqui o músculo esternocleidomastoide. Este aqui. Observe o nervo acessório aqui, em amarelo. Vai inervar este músculo. E também o músculo trapézio. Não está nesta imagem, mas é a região aqui, região de trapézio. Então, esta é a função do nervo acessório. O 11º par de nervo craniano. E, por fim, o último par de nervo craniano, 12º par, o nervo hipoglosso. Também vai se originar do bulbo. Olha aqui, região do bulbo. E como o nome fala, hipoglosso, hipo abaixo, glosso, língua. Então é um nervo que está abaixo da língua. Olha a língua aqui. Olha o nervo hipoglosso. Ele passa abaixo da língua. Também se origina no bulbo e vai atravessar o crânio pelo canal do hipoglosso. Observem aqui na imagem esta região de grande abertura que é chamada de forame magno, maior forame do corpo humano. E próximo ao forame magno está um canal chamado de canal do hipoglosso. Nesta região aqui, por onde irá passar o nervo hipoglosso, pelo canal do hipoglosso. E ao passar pelo canal do hipoglosso, vai inervar os músculos da língua. Então, este nervo é super importante para a motricidade da língua, para a mobilidade da língua, para a gente realizar movimentos com a língua. Então, só para relembrar, galera, a língua, por exemplo, os nervos que dão sensibilidade à língua é o nervo facial, nos 2 terços anteriores da língua, e no terço posterior, o nervo glossofaríngeo. E, para dar a mobilidade da língua, o nervo hipoglosso, 12º par de nervos cranianos. Então, com isso, nós finalizamos este geral dos 12 pares de nervos cranianos. Galera, eu sei que é muita informação. Até mesmo para mim. Foi a aula que eu mais demorei para gravar. Muita informação eu fiz com muito cuidado para vocês, porque é um conteúdo muito extenso e que exige bastante estudo. Por isso, recomendo fortemente que vocês reassistam essa aula, tirem suas dúvidas comigo, tá bom? O que eu conseguir explicar para vocês, eu vou explicar, eu vou ajudar vocês. E também se aprofundem mais na bibliografia que eu irei recomendar, que foi de lá que tirei os conteúdos para fazer essa aula. Lembrando que isso aqui foi um resumo, porque o conteúdo de nervos cranianos é um conteúdo de dar pano para manga, é muita coisa. No mais é isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula trabalhosa, então se vocês puderem deixar aquele like para apoiar, para dar um feedback, para ajudar, para eu ficar feliz que vocês estão gostando da aula e fazer aulas mais elaboradas para vocês, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre esse difícil assunto que são os nervos cranianos e tenha facilitado um pouquinho para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais!